O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus ao ex-goleiro Bruno, preso desde julho de 2010. Bruno foi condenado em primeira instância pela morte de Elisa Samúdio. Nós vamos conversar agora com a repórter Liliana Junger, que está em frente à prisão, onde ele está desde 2015, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Olá, Liliana, tudo bem com você? Eu queria saber qual que é a situação do goleiro, do ex-goleiro agora. Oi, Evaristo, boa tarde. Pois é, a previsão é que Bruno saia agora à tarde. Era para ele ter saído por volta de 1 da tarde, mas houve um atraso, uma pequena confusão aí. E a previsão, segundo o advogado dele, é que ele saia ainda hoje. E essa é a unidade em que ele está, é a unidade de reintegração social. Ele está aqui há quase 2 anos, segundo o advogado do ex-goleiro. Ele trabalha, inclusive ele é um dos responsáveis pela segurança aqui da unidade. Ao conceder o habeas corpus para o ex-goleiro Bruno, o ministro Marco Aurélio Mello afirmou que o alvará de soltura deve ser expedido caso não exista outra ordem de prisão, fora o processo em que ele foi condenado pela morte de Elisa Samúdio. Segundo a defesa de Bruno, não há outro processo. Entre os motivos para determinar a soltura, o ministro considerou a demora do julgamento pelo Tribunal de Justiça de Minas, da apelação da condenação em primeira instância. O TJ ainda não se manifestou. No habeas corpus, o ministro do STF diz que Bruno deve permanecer na residência indicada ao juízo e adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. O ministro Marco Aurélio Mello considerou que os fundamentos da preventiva não resistem a exame. O clamor social surge como elemento neutro e insuficiente a respaldar a preventiva. Colocou-se em segundo plano o fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes, e que o paciente está preso há 6 anos e 7 meses sem culpa formada, ou seja, sem condenação definitiva. Nas palavras de Marco Aurélio Mello, nada, absolutamente nada, justifica tal fato. A complexidade do processo pode conduzir ao atraso na apreciação da apelação, mas jamais a projeção no tempo de custódia que se tem com a natureza de provisória. Segundo a assessoria do STF, o ministro Marco Aurélio Mello entendeu que Bruno tem direito a responder em liberdade enquanto aguarda o resultado dos recursos à condenação. Em março de 2013, o Tribunal do Júri condenou o ex-goleiro pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio. Bruno foi condenado em primeira instância a 22 anos e 3 meses de prisão. Bruno era jogador do Flamengo quando conheceu Elisa Samúdio numa festa no Rio de Janeiro em 2009. Grávida do jogador, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência numa delegacia do Rio. Bruno exigia o aborto e fazia ameaças. O filho nasceu em fevereiro de 2010. Elisa queria que o goleiro pagasse pensão alimentícia. De acordo com as investigações, isso motivou Bruno e os amigos a planejarem a morte dela. A polícia afirma que ainda em 2010, Elisa foi levada por um amigo de Bruno, o Macarrão, para uma casa em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lá, ela teria sido asfixiada até a morte por um homem conhecido por Bola. O corpo nunca foi encontrado. O habeas corpus é só para o ex-goleiro Bruno. Bola foi condenado a 22 anos de prisão, cumpre pena na casa de custódia da Polícia Civil, e Macarrão a 15 anos, cumprindo regime semiaberto. Ambas as condenações também são em primeira instância.